Secretário, para começar a nossa conversa, a gente está falando de incêndios, eu acho que se a gente puxar na memória, a gente vai conseguir lembrar aí de incêndios que aconteceram em nosso município recentemente, como aquele que atingiu Tinguiza, Nascente. Eu gostaria que o senhor fizesse para a gente, né, um pequeno balanço desses incêndios de maior proporção que mais prejudicaram, né, o meio ambiente no nosso município aí nos últimos meses ou anos. Vamos falar do ano passado e esse ano, né? Então, os maiores incêndios que a gente teve aqui foi na região do Cantinho, né? Infelizmente, esse fogo ele se juntou com o fogo que veio lá de Paratinga e aí subiu para a Barra de Cima, mas nós conseguimos, com o apoio do Corpo de Bombeiros e um pessoal nosso contratado e alguns voluntários, conter esse fogo. Tivemos também Lagoa Clara, que foi o primeiro, tivemos aqui próximo na região da Pintada, né? Foram os que mais causaram problemas para a gente. Também lá na região do Capim Grosso, na divisa com Buqueira, né? Teve ali no Pó de Légua também, né? Todos provocados por ação humana, certo? Todos eles foram provocados por ação humana. Quando a gente diz ação humana, que são provocados por ação humana, essa ação é decorrente da agricultura? Uso inadequado do fogo na agricultura normalmente. Da agricultura geralmente, exemplo, né? No Cantinho a gente chegou à autoria, só que a pessoa fugiu para São Paulo, né? Mas nós chegamos lá, tivemos relatos de que a pessoa colocara fogo numa moita de capim, numa nascente que tem lá no Cantinho, né? E que essa pessoa for alertada pela comunidade, mesmo assim ele teimou e colocou fogo nesse cisco lá, né? Que o pessoal fala, queimou um cisco, né? O resultado foi um fogo que queimou uma quantidade enorme de hectares, uma serra quase toda lá. E aí juntou-se com o que veio lá de Paratinga e a gente teve um fogo muito grande. O senhor citou a presença do Corpo de Bombeiros em algumas situações para ajudar a controlar a questão do incêndio. Como que é feito esse trabalho da Secretaria do Meio Ambiente quando há essas ocorrências de incêndio? Como é que é feito esse controle? Bom, o ideal, para quem não sabe, eu sou oficial da reserva do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, né? A minha vida toda foi combatendo e prevenindo incêndios florestais. Essa era uma das minhas missões lá. Coordenação de brigada, formação de brigada. Então a gente tem um sistema lá que opera dentro do programa Bahia Sem Fogo, onde a gente tentou dotar o Estado, os municípios do Estado, de brigadas voluntárias de combate a incêndio florestal. Essas brigadas seriam a primeira resposta que a gente deveria ter. A gente não consegue formar uma brigada aqui em Macaúbas porque nós não temos cultura de voluntariado, né? Então, para você aqui, se eu disser aqui, ó, eu tenho fogo agora, vai me aparecer, eu não fecho a mão com as pessoas que vão aparecer aqui para nos apoiar. Justamente por essa falta de cultura de voluntariado para tudo, né? Então, a gente precisa melhorar essa cultura para que a gente possa alcançar objetivos sociais coletivos. E nem tudo é o poder público que tem que fazer sozinho. A sociedade civil organizada, ela tem que dar também a sua resposta. Nós requeremos muito o direito, mas a contrapartida do direito é o cumprimento do dever. Uma sociedade com justiça não se faz apenas pelo exercício do direito, pelo ganho do direito, mas sim pelo exercício dos seus deveres de cidadão. É quando o meio precisar, a sociedade precisar, a gente se disponibilizar, se dar, vestir a camisa e resolver um problema em conjunto com o poder público. Falta-nos ainda esta cultura, né? Então, como é que funciona aqui? Se eu tiver um fogo agora, ontem teve um fogo lá em Bibitanga, na divisa, um pouco mais à frente de Macaubinhas, né? A gente foi lá, peguei informação pelo satélite, peguei o primeiro ponto de pixel de calor que apareceu e cheguei no local ali próximo ao campo que tem em Macaubinhas, né? Cheguei lá, tinha uma área desmatada, sem autorização para tal, né? Foi desmatada a lama de trator, toneleirada e as pessoas apagando fogo, né? Ó, notadamente, se o primeiro pixel de calor que apareceu no sistema, no Firmes e no INPE, no BD Queimadas, foi lá, ó, eu não tenho como dizer que a origem, o causador está ali, né? Aí peguei o nome do proprietário da terra e vou notificá-lo. Ele vai ter que comparecer à secretaria para explicar as razões de por que aquele fogo ocorreu e saiu dali. E por que ele não conteve? E por que fez uma queimada sem autorização? Existe no âmbito do Estado da Bahia a DQC, a Declaração de Queima Controlada, que é quando você deseja queimar uma determinada área, seja para qualquer coisa, principalmente para práticas agrícolas, a gente tem que enviar esse documento para o INEMA, declarando que vai queimar em tal data e os recursos que você vai disponibilizar para poder conter o fogo se ele fugir ao seu controle. É a DQC. Ninguém observa isso. E também como observar se o INEMA está tão distante. A gente está tentando buscar para que as secretarias de meio ambiente ou consórcio, através da gestão ambiental compartilhada, possa emitir essa DQC aqui na região, em todos os territórios.
porque até ir para Salvador, Santa Maria da Vitória, que é a nossa base aqui de apoio do INEMA, não vai conseguir. Então, como é que acontece? Eu tenho um fogo aqui, eu entro em contato com a operação Bahia Sem Fogo, né? E aí eu informo a ocorrência do incêndio, que ele está fora de controle e solicito apoio. Aí eles vão me determinar uma quantidade de pessoal que possa ser capaz de nos ajudar a resolver o problema aqui. Geralmente, esses profissionais que chegam para contribuir no controle do fogo, eles deslocam de qual cidade, mais ou menos? De todo o estado. De todo o estado? São 19 batalhões que nós temos, mais as unidades administrativas em Salvador, que disponibiliza, hoje, basicamente especialistas em incêndio florestal. Antigamente vinha pessoal sem condição física nenhuma, hoje não. O pessoal que vem é um pessoal que tem capacitação, especialização em combate a incêndio florestal. Então nós temos, aí esse ano a gente já tem as bases. Nós temos uma base no oeste, em Barreiras, temos a base Chapada, e se não me engano parece que vai ter o em Paulo Afonso, né, que são os locais que estão mais complicados. Então quem nos atende aqui, para a gente estar próximo de Lençóis, que é a base Chapada, e próximo de Barreiras, qualquer uma das duas vai nos atender se nós necessitarmos. Espero que não. Então um cidadão que necessitar fazer uma queimada, ele deve procurar a secretaria? Deve nos procurar. Se ele tiver de fazer alguma queimada para preparo de solo, é bom que ele nos avise, né? Porque pelo menos a gente sabe que o dia que ele vai queimar, mas o ideal é não queimar. O uso do fogo não é uma prática adequada e ela não é permitida. Se você olhar na lei 9.605, no decreto que regulamenta, o fogo não é a regra. A regra é não queimar. Inclusive, existem estudos, né, secretário, que levantam justamente essa questão, né, que o fogo ele pode ser prejudicial, matar os nutrientes do solo, né? Bom, o fogo ele tem diversas ações no meio, né? Na questão do solo, ele queima realmente e literalmente os nutrientes que estão disponibilizados. O que é o solo? O solo é o meio, onde ali na sua superfície... Bom, primeiro vamos caracterizar o solo, né? Tem solo e subsolo. O solo é tão somente a camada arável. É uma camada de 20 a 30 centímetros, quando o solo é bastante profundo, onde o arado consegue penetrar para a gente poder plantar e as raízes se desenvolverem ali. Mas a camada rica está na face do solo, a camada orgânica. Para que essa camada orgânica ela seja transformada em nutrientes, é necessário a ação de uma comunidade bacteriológica microbiana que faça a decomposição desses nutrientes, os mineralize e disponibilize para que a vegetação, né, possa aproveitar na solução de solo esses nutrientes para se desenvolver e produzir. Então o solo é bastante rico. Então quando você queima o solo, você perde não só o que foi disponibilizado pela comunidade microbiológica, né, mas você perde toda essa comunidade que faz esse trabalho para a gente. Né? Então a nossa espécie ela sabe muito, mas não quer entender de que apesar de que nós estamos no topo da cadeia alimentar, da cadeia alimentar, nós somos a espécie mais frágil. Porque dependemos de tudo que está abaixo de nós. Nós não conseguimos produzir o nosso alimento com a luz do sol e tirar os nutrientes do solo. Só as plantas que fazem isso, né? Nós já estamos lá na terceiro quarto ela da cadeia. Porque nós aproveitamos de vegetais, de animais que se alimentam de vegetais para que nós abatemos para produzir nosso alimento. Então, quando a gente queima o solo, a gente quebra todo esse equilíbrio, toda essa produção de nutrientes para que a gente possa cultivar e produzir. Quando acontece a queimada, né, que ela sai de controle, que aí o risco para o meio ambiente é enorme, né? Além do solo, tem um impacto muito forte, muito destruidor no ecossistema. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre esses riscos, sobre essas consequências que geralmente quando o fogo se alastra sempre acontece? Bom, primeiro, a gente já viu que a gente perde a capacidade de geração de nutrientes e de produção, de estabelecimento de vegetação para a produção de alimentos. Segundo, você cria... O fogo ele passa tão quente que ele cria uma crosta dura sobre o solo, impedindo que a água da chuva, né, ela penetre no solo, ela percole e vá para as camadas mais profundas, inclusive abastecendo os lençóis freáticos. Então a gente perde capacidade de recarga do solo para os mananciais. Terceiro, nos locais onde essa crosta ela está instalada, os locais onde ela é mais fina ou que não conseguiu fazer essa crosta, toda a água que bate ali, ela escorre em forma de enxurrada, vai para essas partes mais frágeis e provoca erosão. A água vai passando com velocidade, ela vai retirando partículas do solo e vai criando erosão. Daqui a um pouco a gente perde solo rico, agricultável, solo onde a gente vai tirar o alimento.
Depois disso, aí você vê assoreamento de rios, lagos, lagoas, inviabilizando a capacidade de reservação, né? Da gente fazer água para poder ter em abundância para passar os períodos mais secos. Quanto à vegetação, a gente perde vegetação. Para ela se restabelecer vai ser complicado. Porque no ambiente desse antropizado, desequilibrado, só quem vai se beneficiar são as espécies invasoras. E nós estamos tendo hoje um problema com espécies invasoras de outros continentes que não o nosso, que se estabelecem concorrendo de forma desproporcional com as nossas espécies nativas, provocando desequilíbrios terríveis. Por exemplo, NIM, extremamente agressivo, e a gente tem que ter cuidado com o NIM. A gente tem espécies que estão vindo aí nas encomendas de correio, de produtos que nós importamos, que nós nem sabemos o que é, como é que espécie é e como é que ela vai se desenvolver aqui. Então a gente tem uma série de fatores de desequilíbrios que acabam implicando na queda da nossa qualidade ambiental, né? Então você não só perde paisagisticamente, você perde tanta coisa. Você perde até aquilo que você não sabe que existe, né? Agora, como é que você tem que trabalhar o meio? Se você precisa, você tem que ter planejamento. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, quais os resultados que eu espero obter daquilo que eu vou fazer no meio. Se não for planejado, vai ter perda. O meio ambiente ele é extremamente sensível. Não estou dizendo que a gente tem que deixar tudo preservado lá, que eu não faço parte dessa corrente preservacionista, né? É a Cochita dizendo que não se pode tocar, não se pode fazer nada. A humanidade, para ela se estabelecer, ela teve que utilizar os recursos naturais. Para chegar onde nós chegamos, nós precisamos e vamos precisar de muito mais para estabelecer as condições para a nossa própria sobrevivência. E de onde é que a gente tira a nossa sobrevivência? Do meio ambiente. Basicamente, tudo que a gente faz é sobre o solo. Tira o alimento, a gente se movimenta sobre o solo, a gente constrói habitação sobre o solo, tudo nosso é sobre o solo. Se a gente não conservar o solo, a gente vai perder tudo. Então a gente tem que conservar, usar o que for necessário, com sabedoria, né, para que possamos ter permanentemente essa capacidade do solo nos responder das diversas formas para a manutenção da nossa qualidade de vida e também para proporcionar prosperidade, inclusive econômica, da população. E esse planejamento, ele é extremamente importante para evitar acidentes, né? Isso. O planejamento é o que faz a diferença em tudo na nossa vida. O acidente, a urgência, ela vem da falta de planejamento. Porque quando a gente planeja, a gente observa, ó, isso aqui vai dar nisso, e todo o planejamento a gente tem que observar. A ação vai resultar em quê? Se o resultado dessa ação pode ser ruim, a gente já tem que se preparar para conter, para mitigar ou não permitir que isso aconteça. Em segurança do trabalho, a gente trabalha com 2 princípios interessantes. Ou você mitiga ou você elimina o risco. Mas as atividades humanas, a gente não tem como eliminar o risco em tudo, e a gente procura fazer mitigação caso alguma coisa aconteça. Já prevendo que aquilo aconteça, a gente já tem um plano de resposta para atender aquele dano que venha a ser causado. Falando especificamente de queimada, secretário, quando o cidadão ele procura a secretaria, ele informa que ele vai fazer essa queimada, né? Deixa os órgãos cientes do fato que vai acontecer e também do risco, porque por mais que a gente sabe que tem um planejamento, a gente está falando de condições naturais, então não há um total controle, né, do ser humano sobre isso. Mas quais são os fatores? Por exemplo, há um estudo sobre as condições climáticas para aquele dia, quanto à posição de vento, essas coisas que pode terminar influenciando e aumentando os riscos de acidentes? Como nós falamos, a regra é não queimar, né? A Lei 9.605, bem como o Código Florestal, não permitem a queima, a não ser para algumas atividades já tradicionais, culturais, aqui no quilombola, indígena, e exclui-se também a questão da prática da queima prescrita em unidade de conservação para controle de combustível e as atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiro Militar na formação e capacitação de voluntários e de bombeiros, né? Então isso é previsto em lei, mas o resto não. A queimada lá do pasto lá não é permitida. A gente, às vezes, concede de acordo com a necessidade, né? Mas para a pessoa solicitar, ela tem que solicitar o INEMA. Nós ainda não estamos habilitados no município para isso, porque o Estado não liberou. Mas a questão da supressão em si, de um desmatamento de uma área para o abate de uma árvore, isso é feito por nós. Então, a Lei Complementar 140, ela permite que o município possa fazer a sua gestão ambiental, desde que ele tenha um corpo técnico e esteja conveniado com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Isso está feito aqui, nós somos capazes, inclusive nível 3. Né? E nós temos hoje, eu garanto para você, que Macabu tem a melhor equipe, em termo técnico, do Vale do Paramirim, inclusive com condições de superar até os profissionais que o consórcio nos disponibiliza.
né? Só que a gente tem um problema, nós temos profissionais contratados e a gente precisa do consórcio para poder efetivamente garantir o nosso poder de polícia, né? Porque a lei determina que a gente tenha efetivos, são servidores de carga efetivo concursado. Isso está sendo resolvido, a gente já está com planejamento aí para a criação de cargos para a secretaria e no limiar de 20 anos, conforme a gente for precisando, aqueles profissionais vão sendo contratados. Então, se a pessoa quer fazer uma supressão de vegetação para uma prática agrícola, para um loteamento, ele tem que ir lá para se regularizar, né? Vai lá, faz a solicitação, de entrada no licenciamento do loteamento, né? Faz o requerimento da supressão da vegetação, a equipe vai lá, analisa, pode, a gente autoriza, não pode, infelizmente, não. Certo? Limpeza aqui, aproveitar lá para falar sobre limpeza de lotes. O pessoal está queimando muito lote na rua, né? Então, essas queimadas elas são ilegais, elas podem, os proprietários podem ser sancionados com multas, que segundo a Lei 9.605, o decreto regulamentador, elas incidem de R$500 a R$50 milhões, né, além de responder por crime ambiental, né? E essas queimadas aqui na cidade, ela está trazendo muito problema, está agravando até inclusive problemas de saúde das pessoas. Ela cria e traz problemas de saúde, ela cria problemas respiratórios e agrava as pessoas que são portadoras de cardiopatias, né, de doenças pulmonares e cardíacas. Então a gente já começa a pressionar o sistema de saúde local com coisas que podem e devem ser evitadas, com bom senso, não queimando, né? O Código de Postura do município ele determina que o dono do lote e o dono do loteamento ele é responsável por manter aquela área limpa, né? A prefeitura pode fazer? Não pode, mas ela deve cobrar por isso. Está previsto lá na lei complementar número 8, se não me engano, que é o Código de Postura do município. Então a gente pede que não se faça essas queimadas para limpeza de lotes e que se houver necessidade que acione a Secretaria de Obras e Infraestrutura para que faça a coleta do material. E as pessoas não sabem, existe uma lei municipal, lei acho que 656, esqueci agora, que é a lei que institui a taxa especial de cobrança de resíduo sólido, a taxa do lixo. Isso nunca foi cobrado porque ninguém quis o ônus político, né, de cobrar essa taxa da população, porque é legal, inclusive pelo novo marco do saneamento básico, todos nós teremos que pagar da mesma forma que a gente paga o IPTU. A lei está aqui, está sendo regulamentada agora, o decreto regulamentador está saindo e nós vamos passar infelizmente, mais um ônus, né? Mas é uma forma de ajudar o município a gerenciar os seus resíduos sólidos. Nós vivemos praticamente de esmolas do Fundo de Participação, emendas parlamentares que nos ajudam. No entanto, o município não tem a capacidade de arrecadatória que faça com que a gente se liberte um pouquinho mais dessas pendências, dessa dependência do poder federal, principalmente, né? Onde a gente vai buscar os recursos para poder gerenciar nossos problemas aqui. O cidadão em si, até pelas questões, né, econômicas, sociais, a gente tem uma cultura, a gente não quer pagar. A verdade é essa, a gente quer receber um serviço de qualidade muitas vezes e a gente não quer pagar por isso. Infelizmente, a gente vem dessa cultura, mas a gente precisa se conscientizar, minha gente, né, que existem situações que infelizmente a gente não tem como não pagar e é muito viável que a gente pague, porque a gente tem como cobrar o recebimento de políticas, né, de serviços de qualidade. Exatamente. Eu também não quero pagar mais uma taxa, não. Mas é necessário pagar. Mas é necessário, de certa forma. E o próprio decreto regulamentador que a gente está trabalhando aí, porque a lei já existe, a gente tem que ter um decreto que regulamente como é que é essa cobrança, os valores, né? Quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, né? E quem não vai poder pagar, não vai necessitar pagar. Tem pessoas que não têm capacidade nenhuma de pagamento, a gente vai incidir mais uma taxa em cima dessa, não, e vai lá com o pessoal da assistência social, vai definir naqueles grupos sociais que estão mais em vulnerabilidade social e a gente isenta. Não é simplesmente cobrar por cobrar, não, né? Então a gente tem que fazer a cobrança justa, proporcional, né? A capacidade de pagamento de cada um. Quem pode pagar, pode. Quem pode pagar mais, paga mais, de acordo com a sua geração de resíduo, que para mim é o fator de referência. Se eu gero mais lixo, eu pago mais, porque para tirar o meu lixo eu vou depender de mais recursos. Então a minha cobrança ela tem que ser mais justa.
Muito importante que a gente busque se informar, né, Wirley? Sempre que surge uma taxa, a gente já surge um alvoroço, as pessoas... E realmente a carga tributária no Brasil, as taxas, a gente paga muito, e muitas vezes a gente recebe muito pouco, mas o papel do cidadão está aí. Você se informar sobre a finalidade daquela taxa, quais os benefícios que o cidadão vai receber e depois disso você fiscalizar. A gente tem um papel fiscalizador muito importante, a força do povo é muito grande, infelizmente a gente não usa isso no quesito quanto é fiscalizar. Então, sobre essa capacidade de arrecadação do município que a gente está falando aqui, existe também um outro projeto de lei que vai voltar para a Câmara, que é do Código Tributário, né? E é necessário que o município passe a atualizar e ter o Código Tributário atual, né? Então, a gente está mandando, não sei se nessa legislatura agora na próxima, de volta o Código Tributário lá está bem explicadinho quem é que vai pagar, quanto vai pagar, as isenções estão todas lá, né? Mas nós necessitamos também que a Câmara ela entenda, né, de que o município ele tem que ter capacidade financeira para poder gerir parte dos seus programas. E isso vem da cobrança de taxas, né, impostos que são do município. Por exemplo, eu chego lá, eu tenho uma certidão que a gente emite lá na secretaria, que é onde nasce todo e qualquer licenciamento ambiental, certidão de uso e ocupação do solo. Para emitir essa certidão, não é simplesmente chegar ali, olhar, não, e mandar o prefeito assinar, preparar a certidão, mandar que o prefeito assine, não. Antes, isso vai lá no local. Se é uma jazida de minério para ser explorada, vai a equipe lá, com no mínimo um geólogo, um biólogo, um assistente social para ver qual é o impacto social naquela região ali, né? Um geógrafo, que faz parte do nosso quadro lá. Então esse pessoal vai a campo, faz todo o levantamento daquela área, depois vai pesquisar toda essa informação geológica que está disponível, principalmente na CEA, né, que é a Secretaria de Informações Ambientais do Estado da Bahia, Superintendência, e a gente prepara um estudo daquilo ali. Isso leva dias, é uma coisa criteriosa, né? Para ir chegar no local do empreendimento, do pretendido empreendimento, você gasta combustível, a diária dos servidores que foram lá, você gasta a depreciação do veículo, consumo de pneu, tudo isso tem que ser calculado. E nós não cobramos essa taxa. A taxa para emissão desse tipo de certidão. Outros municípios cobram, o Boqueira aqui cobra bem muito de taxa que a gente não cobra. Então a gente tem que avançar no sentido que a gente possa estabelecer meios para que o município tenha a autossuficiência econômica, né? Mas vamos voltar, porque a gente vai falar de fogo, a gente está trabalhando agora já. A conversa está fluindo. Né? Mas o desejo da administração do prefeito Aloysio é acertar. A gente está desprendido ali de toda e qualquer vaidade. Nós encaramos essa para servir o município. Nós não trabalhamos para o município, nós servimos ao município. E a gente vai ficar acompanhando aí as próximas ações do município, né, especialmente com relação à questão do meio ambiente. A gente sabe que o meio ambiente requer cuidados não só por parte da gestão pública, mas também por parte da comunidade. No assunto da nossa pauta hoje, que inclusive é queimadas, o cidadão ele exerce um papel fundamental, visto que grande parte, quase 100% aí desses acidentes, né, tem aí, de uma certa forma, a ação humana, a imprudência por trás. E aí a gente está aí alertando você que está em casa sobre os cuidados que se fazem necessários, especialmente nesse tempo seco, né? Para começar, como o próprio secretário disse, a queimada ela não é permitida. Há situações em que os órgãos analisam aí, né, a solicitação e pode conceder essa autorização, mas inclusive também ela não é recomendada para a questão do solo. Não. Né? E você citou uma questão importante, secretária, a questão do desmatamento, né? O desmatamento ele também é um fator preocupante aqui no nosso município. Existe uma cultura de desmatar muito grande. Está tendo um trabalho da secretaria com relação a orientar ou pelo menos acompanhar esse desmatamento que acontece em nosso município hoje? Tem sim. Todo aquele que deseja fazer algum desmatamento, alguma supressão vegetal e que se desloca lá à secretaria, a gente manda a equipe lá para verificar a área que ele quer desmatar. Então, áreas até 5 hectares a gente aqui tem permitido, desde que as condições de relevo, né, elas atendam aquilo que está determinado
na legislação. Então tem áreas que você não pode desmatar, áreas com alguma determinada declividade, né, topo de morro, né, áreas de nascente. Então tem que fazer, mas tem que manter todas aquelas áreas de proteção permanente que é a legislação que o novo Código Florestal estabelece. Né? Então a gente observa basicamente o que está na lei, não é a minha vontade, não é a vontade da equipe, a gente observa o que está na lei e se o local ele pode realmente passar por um processo de supressão vegetal. Aliado a isso, a gente também dá sempre a gente cobra sempre uma compensação ambiental, né? O cara vai queimar, a pessoa vai abater, vai suprimir, vai ficar só por isso não. Deveria ser cobrada a taxa, mas não vamos cobrar porque o decreto regulamentador não saiu, que é a taxa para autorização de supressão vegetal. Aí a gente exige uma compensação ambiental. Normalmente a gente pede uma coisa simples, que é a aquisição de mudas de espécies preferencialmente nativas e florestais da nossa região, para que a gente possa recompor determinados locais que já estão perdendo essas espécies. Aí a gente pede peixe, bipiruna, muita coisa utilizada aqui na zona urbana, como a gente fez agora, substituindo parte do que a gente retirou de ninfícuos na cidade, né? Preocupados também da gente fazer uma nova arborização da cidade, porque a cidade está verticalizando, muito concreto, muito asfalto, e isso vai aumentar a temperatura local, né? Então a gente vai ter uma ilha de calor aqui. Então a gente precisa reduzir essa ilha de calor introduzindo vegetação. O senhor citou aí a questão da taxa, né, que ela deveria ser cobrada, mas que ainda não é cobrada no município. Caso essa taxa ela venha a ser aprovada, secretário, como que os recursos arrecadados eles são revertidos para a população e para o meio ambiente? Esses recursos serão revertidos para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, para que o fundo garanta o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente e das atividades da Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive, com isso, a gente até tira a pressão do orçamento, conta 00 do orçamento do município. A gente passa a ter a nossa perspectiva própria de arrecadação anual, aliviando a prefeitura de estar investindo mais dinheiro do que aquilo que já é necessário e previsto na legislação. Então a gente sobra dinheiro, quer dizer, sobra não, vai aparecer dinheiro para a gente melhorar a fiscalização, os processos, instrução, capacitação, palestra, produção de mudas. A gente está tentando terminar agora o projeto do viveiro para produzir 60 mil mudas por ano, né? Nossa ideia é 5 mil mudas mês no viveiro aí. Isso já em função de uma multa que nós inserimos na mineradora. Não está pronto ainda porque o projeto não terminou. E falta definir a área e a questão da oferta de água para poder atender a demanda de água para poder produzir mudas, né? Mas a gente já tem aí essa perspectiva. Então o fundo ele vai servir para ajudar a Secretaria a gerir a política municipal de meio ambiente do município. Essas mudas elas serão utilizadas para reflorestamento? Sim. De áreas desmatadas, queimadas? O nosso desejo não é concorrer com viveristas da cidade, aquelas pessoas que vendem mudas na cidade. Aí seria injusto, né? E a gente quebraria uma cadeia econômica que sustenta de muitas pessoas. Então a gente quer produzir mudas nativas, florestais, preferencialmente do nosso bioma. E as pessoas não entendem também, não têm conhecimento de que a gente aqui está numa transição entre Cerrado e Caatinga. E nós temos aqui áreas extensas protegidas pela Lei da Mata Atlântica. Essa serra todinha aqui é a área de preservação permanente e ela é protegida também pela Lei de Mata Atlântica. A gente precisa ter condições de poder manter a recomposição, principalmente daqueles indivíduos que vão morrendo ao longo da sua vida, né? Então a gente tem esse desejo de fazer com que isso aconteça. Então, secretário, para, de uma certa forma, resumir a nossa conversa no quesito queimada, o recomendado é que não seja feito, não queime. Não é que eu recomendo, não. O artigo 38 do Código Florestal, ele determina, né, a proibição expressa de queimada. E a Lei 9.605, ela define como crime. Qual é a penalização? Aí vai de multa, que é a sanção administrativa, até prisão, a depender do dano ambiental. Um cidadão que ele é flagrado, né, que é comprovado o delito dele nesse sentido, a secretaria... Ele pode ser preso por qualquer do povo e conduzir a delegacia em flagrante, por prática de crime ambiental com uso inadequado do fogo.
São 13 horas 5 minutos para você que acompanha a nossa programação, seus 103 notícias. Eu vou agora um rápido intervalo, temos um recadinho rapidinho aqui dos nossos patrocinadores e daqui a pouquinho eu vou estar de volta falando aí sobre um pouquinho mais sobre penalização e também especialmente sobre as queimadas aí no perímetro urbano, né? Tem muita gente, quando a gente fala de queimadas, de crime ambiental, muita gente pensa que é somente lá naquela área grande, na zona rural, onde tem floresta e, como o secretário falou, dentro do perímetro urbano, o processo de queimadas também é caracterizado como crime. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, tá? A gente fala de queimada, a gente tem a ideia de grandes áreas, de áreas vegetais, e o senhor tinha acabado de falar para a gente com relação à questão das queimadas no perímetro urbano. Inclusive chegou a citar a questão da limpeza de lotes que alguns proprietários fazem e que eles se utilizam, né, da queima ali dos entulhos, da vegetação que está lá para fazer a limpeza do lote. Inclusive, você chegou a citar que isso é considerado crime. E aquele cidadão, aquele morador aqui da zona urbana, secretário, que coloca aquele foguinho ali no quintal, em pequena proporção, ele também está sujeito à penalidade, também é considerado crime? Ah, sim. A lei ela não diz o tamanho, não. A Lei Federal 9.605 de 88 e o seu decreto regulamentador 6.514, eles definem a realização de queimadas como um ato proibido, principalmente se coloca em risco a saúde humana, né? Portanto, essas queimadas realizadas nos lotes urbanos podem ser caracterizadas como crime ambiental, pois afetam diretamente a saúde humana e animal, além do risco de incêndio que causar danos econômicos e morte. Secretário, a gente fala que a queimada, o incêndio, ele quase sempre ele é provocado ali pela ação direta. O ser humano ele vai lá, coloca fogo em uma determinada área com objetivos diferentes, diversificados, né? Mas tem também aqueles riscos, por exemplo, existem registros de incêndios que foram provocados em uma proporção alarmante e que foram provocados aí, por exemplo, a pituca do cigarro. O pessoal fumou o cigarro, joga lá. Tem uma orientação da pasta com relação a quais ações a gente pode ter no sentido de prevenir esse tipo de acidente, né? Esses acidentes indiretos, podemos dizer assim. Bom, a gente sempre fala que o incêndio ele tem que ter o causador e o dispositivo de ignição, porque em condições de temperatura e pressão normal, no território brasileiro, não há condição de ocorrer combustão espontânea, né, do fogo. Aí o pessoal fala, o caco de vidro, o cristal, isso não. O caco de vidro, mesmo que você coloque lá num ponto, o sólido descreve uma trajetória na abóbada celeste e muda o tempo todo a concentração do foco do raio dele. Então, para acontecer, a gente tem que lembrar, quando nós éramos pequenos, pegávamos uma lupinha, um fundo de garrafa, um óculos e mantinha ali o foco concentrado, mas pela ação da nossa mão para manter o foco no local para fazer com que a temperatura aumentasse, emanasse gases e esses gases entrassem em combustão. Isso não ocorre na natureza. Essa manutenção do foco no ponto só, do foco do raio solar. Então o que a gente tem que ter? Prudência. A chave de tudo é prudência. Ora, se nós estamos agora nesse período onde as nossas temperaturas começam a aumentar, a umidade relativa do ar baixa, está trazendo inclusive problemas respiratórios para uma boa parte da população. Imagine lá na vegetação. O que acontece com a vegetação? Nosso inverno é seco e frio. Não chove. O que é que a nossa vegetação, por adaptação dela na sua evolução, fez? Eu perco as folhas, mas garanto a manutenção da água para sobreviver. Outras espécies têm espinhos, como mandacaruas, cactáceas. Perdem as folhas, não desenvolvem folhas, por quê? Para não perder água. Então, nessa condição, existe a possibilidade de incêndio, sim, mas desde que haja um dispositivo de ignição. A única causa natural no território brasileiro definida para causa de incêndio florestal é a precipitação de raios. Não há outra. A bituca de cigarro, ela chegou ali, ela cai ali rapidinho, daqui a pouco ela forma uma cinza e já não tem mais contato da brasa com o material que está disponível para queimar ali. Então é muito complicado para mim, enquanto investigador de incêndio florestal, sou formado pelo IBAMA, tenho curso de investigação de incêndio florestal, perícia de incêndio florestal, e na literatura não consta nada disso, né? Durante o curso de incêndio florestal nós temos uma mesa onde nós colocamos diversos tipos de combustíveis e diversos dispositivos de ignição. Para o cigarro, a bituca de cigarro fazer fogo, é necessário que ela haja uma corrente de ar que alimente
a brasa, né? Que essa brasa aumente o calor à sua volta, para que aí sim possa haver a fagulha para queimar aquele material. E é meio controlado, imagina isso na natureza. Porque naquele meio controlado lá, nós temos o que a gente chama de continuidade do combustível. A gente bota o combustível todo espalhado e todo junto para que haja condição de uma partícula queimar a outra. Não conseguimos fazer isso. A não ser que você esteja ali soprando a brasa, a badega do cigarro, ali a baga do cigarro, para que ele possa realmente ter uma oxigenação, aumente a temperatura e faça com que o combustível à sua volta pegue fogo. Então, para mim, é muito difícil, enquanto estudioso, afirmar que a bala de cigarro ela seja capaz de provocar incêndio. Tudo é acidente, né? Agora, se você tem temperatura ali, qual o nosso horário de pico de temperatura? 13 horas, onde a temperatura do dia vai estar mais alta. O que acontece inversamente proporcional ao horário que a umidade relativa do ar está mais baixa. Nós temos dois fatores fundamentais aí para poder ter uma boa queima. O pessoal gosta de queimar que hora? Meio-dia, justamente para se aproveitar desses fatores favoráveis para fazer a queimada. Porque ele queima e queima mesmo para ficar só cinza. Queima melhor, queima mais rápido. Pois é, mas acontece porque queima mais rápido, porque o vento ele tá mais intenso. Tem um problema que ele não tem uma direção predominante e você pode perder esse fogo a qualquer hora. E se você não faz uma queimada planejada, com o pessoal para poder conter dentro da área que você deseja queimar, e não há prudência de queimar pequenos talhões, o cara quer queimar 5, 10 hectares de vez, que seja um hectare, ele tem que fracionar, tem que parcelar, tem que fazer bons aceros, tem que ter pessoal para controlar. Ninguém faz isso. Ora, meio-dia hora que a gente bota fogo vai comer na roça. Ninguém fica no sol esperando o fogo acabar. E ainda pior de tudo é que faz o fogo a favor do vento. Porque favorece a queima, mas você perde o controle disso aí. O que queima naquela parte vermelha do fogo que chega na gente não, ali é o resíduo da queima. Ali é a fuligem que está queimando ali, que ela não foi totalmente queimada. A radiação é que faz o material se desidratar, né, emanar gases que são inflamáveis e ele começa a pegar fogo. E aí mantém essa reação em cadeia. Então, quando você está vendo o fogo ali, se você está aqui, você sente o calor. Está queimando aqui já. Por que já está queimando? Porque está aquecendo, está fazendo o material perder umidade e ele vai estar daqui a pouco com a chegada da chama, ó, vai entrar em ignição os gases que estão ali. Então, o pior horário para a gente fazer a queimada é esse horário. Quando a gente recomenda a queima, a gente recomenda que o faça depois da primeira chuva. Por quê? O material ainda vai estar com uma certa umidade, vai ficar mais fácil da gente controlar o fogo se ele fugir do nosso controle. Nessa condição agora, é inviável fazer qualquer tipo de queimada. Como aconteceu ontem lá, a pessoa lá em Bibitanga perdeu o controle. Apesar de que estava tuneleirado lá, um desmatamento feito com o nome de trator, mas perdeu o controle. Por quê? O horário. O vento pegou algum material, saltou incandescente e pronto. A área em volta estava todo com material no solo, predisposto para queima, bem seco. Saiu com a chama. E aí estava queimando lá até 4 horas da tarde na hora que a gente saiu. A sorte é que tinha um riacho lá que não teve. Daqui a pouco a equipe está indo lá para verificar se há mais algum foco de incêndio, porque nesse horário que a gente verifica, não adianta você chegar de manhã cedo, porque está tudo frio, o fogo ele não aparece, ele está latente, né? A gente fala que o fogo está dormindo. E é nessa hora aqui que a gente verifica se ainda há algum ponto de calor que possa trazer risco e a gente vai eliminar ele. E aí, a população tem condição de fazer isso? Normalmente quem está queimando, nós está queimando sozinho. E aí está queimando sozinho e largou o fogo lá e foi comer. Depois da comida, né, tem aquele descansozinho. Aí quando vai olhar, a coisa já fugiu ao controle, já está destruindo tudo. Em casos de urgência, de acidentes, né, com incêndios, queimadas, qual o telefone que o cidadão deve acionar, tanto para solicitar ajuda ou até mesmo para denunciar, né, alguma ação irregular quanto às queimadas? As denúncias e os informações, nós não temos um telefone específico para isso, né? Mas toda a informação a gente carrega, inclusive para a gente não perder informação, a gente pede que seja encaminhada para o e-mail da Secretaria, que é meioambiente@macaúbas.ba.gov.br, né, onde lá a gente faz o recebimento das demandas e aquelas denúncias anônimas a gente garante o sigilo da fonte. Em caso de denúncias, a segurança do anonimato. Quiser se manter anônimo, a gente garante a segurança do anonimato. Inclusive porque esses arquivos ficam comigo, né? A não ser que hackeiem lá para poder divulgar. Mas esses arquivos são do meu controle pessoal. E a outra forma é que sempre, de um jeito ou de outro, acaba caindo no meu telefone pessoal, que já está de domínio público. Que é o 75998852156.
Então, são os dois canais que a gente tem e eu não tenho hora para atender, não. Quando eu estou na zona rural, às vezes eu não consigo porque a gente fica fora de rede, mas sempre que eu volto à rede eu procuro dar uma olhada para ver o que é que está acontecendo. Secretário, eu gostaria demais de agradecer a sua participação aqui em nossa programação, as suas informações. É de extrema importância que a gente converse com a população. Eu acho que, de uma certa forma, todos nós já sabemos que é crime, já sabemos que é risco, mas a gente, infelizmente, vê algumas pessoas persistindo no erro e aí traz para todos sérios riscos, né? Então, eu acredito que seja a nossa obrigação, a rádio como emissora de comunicação, o senhor como um representante da pasta de meio ambiente, que tem feito um bonito trabalho com relação a questão ambiental no nosso município, a gente contribuir, a gente conversar mesmo com a nossa população, a gente lembrar a nossa população que não deve, que não é recomendado, que é crime, que coloca em risco o ecossistema, mata animais silvestres, destrói as árvores, né? E ainda tem a nossa vida que é colocada em risco, a nossa saúde que é colocada em risco, inclusive pessoas que sofrem de problemas respiratórios, são agravados demais os quadros de pessoas que têm problemas respiratórios com a questão das queimadas, e a gente tem essa responsabilidade, né? Tudo aquilo que afeta a saúde do próximo é minha responsabilidade evitar, né? Isso. Por falar em saúde, eu coloco uma situação aqui, tem uma garotinha lá no açude, eu vou pedir permissão à mãe dela aqui para poder divulgar o nome, mas eu não posso perder a oportunidade de pedir a gentileza do pessoal que tem propriedade lá no açude, que tem seus lotes lá que estão queimando. Então nós temos um pessoal lá muito especial chamado Dandara. E Dandara ela tem problemas de saúde e também problemas cardiorrespiratórios. Então a mãe dela sempre me liga aflita que os leitos estão queimando, e a Dandara, toda vez que acontece de queimar alguma coisa lá no açude, ela vem baixar aqui na UPA. Né? É um amor de pessoinha. Né? Eu também tenho filhos, né? já estão maiores, mas não tendo as dificuldades que a Dandara tem, né? E eu solicito ao pessoal lá do açude que quando for fazer sua limpeza dos seus lotes lá, que não queimem, né? Para a gente poder prestar um conforto ambiental para a Dandara, para que os problemas de saúde dela não sejam agravados. Mãe, estou lhe pedindo permissão aqui, viu? Não deveria, mas é um momento oportuno para a gente defender um pouquinho o direito da Dandara ao meio ambiente equilibrado e saudável, tanto para ela quanto para todos nós. Né? Então o pessoal aí da região do açude, tanto do distrito em si, quanto dos proprietários da zona rural, nós solicitamos que não queimem, né? Já sabemos que é crime queimar, inclusive porque nessa condição ela grave afeta a saúde da Dandara e a de todos os outros lá, de idosos, de outras crianças que a gente não sabe que tem problema cardiorrespiratório, mas que vamos botar um freiozinho desse aí, porque todos nós precisamos dessa condição ambiental de qualidade. Eu agradeço sempre a oportunidade de vir aqui. Quero até pedir desculpas por há pouco tempo falar aqui de algumas qualificações que eu tenho como investigador de incêndio florestal. Isso não é por vaidade, não. Eu sou muito daquele que, se você me faz um elogio, me deixa preocupado, porque eu vou ter que ser merecedor disso. Quando me perguntam como é que está a minha gestão na secretaria, eu sou bem crítico. Eu digo que poderia estar melhor e que ainda não é o padrão de excelência que a gente busca, né? Então eu gostaria de ter feito muito mais entregas. E a mais importante entrega que a gente está fazendo agora é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Né? O relatório final chegou, nós estamos aí conversando com o prefeito para saber quando é que a gente vai mandar o projeto de lei para a Câmara Municipal, para que os senhores vereadores possam analisar, estudar, fazer suas emendas lá, se necessário for, para que a gente possa ter um Plano Municipal de Saneamento Básico, para que nesse limiar de 20 anos a gente possa alcançar todas aquelas metas que foram apresentadas naquele estudo. Né? O plano não quer dizer que obra vai sair. O plano nos habilita, nos dá o conhecimento para poder fazermos e desenvolvermos projetos, inclusive de engenharia, para saber o que precisamos fazer, como fazer, quando vai ser feito cada coisa dessa e principalmente quanto vai custar. E sabendo quanto vai custar, a gente tem que ver aquilo que o município vai ser capaz de executar com recurso próprio e o que a gente não vai ter condição para a gente buscar os órgãos financiadores. Né? Então a gente vai precisar da Câmara Municipal aprovar esse plano, porque se não aprovar, a gente vai condenar o nosso presente e o futuro nosso também, das nossas gerações, a ter um local com a qualidade ambiental ruim, péssima e que não vai nos permitir desenvolver.
né? E falando disso também, gostaríamos de convidar a todos para uma reunião que nós teremos amanhã, se não me engano, lá no Centro de Cultura, com os representantes da empresa Solo Ambiental, com quem nós estamos negociando a instalação de uma usina para geração de energia, né, através da queima do lixo, né, uma chamada Ecosina. Então essa reunião vai acontecer amanhã. Só um momentinho que eu vou ver aqui onde foi que foi determinado. Secretário, enquanto você olha, tem um ouvinte aqui participando aqui com a gente e ele está tirando uma dúvida aqui, se é possível fazer a limpeza do terreno só para arrancar e que não vai pôr fogo nesse tempo, se é preciso tirar autorização. Eu entendi dessa forma a pergunta, né? Acredito que deve ser para tirar alguma árvore, alguma questão assim, essa limpeza. Eu entendi que tenha um pouco de desmatamento, talvez, né? Que ele fala aqui que não vai pôr fogo, se precisa tirar autorização. Os loteamentos que estão estabelecidos não tem problema nenhum. O problema é que nós temos espécies que são protegidas por lei municipal. A aroeira, braúna, umbuzeiro, juazeiro, né? Então essas espécies é necessário que solicitem autorização. Né? Havendo essas espécies aí protegidas por lei que tem no município, vai lá, procura saber o que é que, havendo necessidade, a gente autoriza a supressão. Fala mais uma vez seu telefone para o nosso ouvinte aí, ele entrar em contato com o senhor, secretário? 75, é melhor que eu vá lá na secretaria, porque ele já faz o requerimento. Pronto. Então é melhor ele procurar a secretaria. Procurar que ele faz o requerimento, a equipe vai lá e analisa a situação. Explica direitinho aí qual é essa limpeza, isso, né? Quais as espécies que tem nessa área. Os loteamentos que já estão devidamente legalizados, não tem problema nenhum, porque já tiveram a supressão da vegetação. Agora, caso ocorra alguma espécie dessas que são protegidas por lei, é necessário que peça autorização para supressão. Pronto. A informação localizou? A sua informação? Localizei. Dia 11... Cadê, pai? São 13 horas 28 minutinhos. Lá no Centro Cultural. Dia 11, 8h30 no Centro Cultural, ali na saída para a Olaria. Então a população está convidada para participar dessa reunião. É o senhor Bruno Amick Worker, que é o representante do Grupo Investidor, vai estar aqui nos explanando mais algumas dúvidas que nós enviamos para eles, né? Questão de segurança ambiental, né? Gases, essa coisa toda que vai finalizar o processo, para a gente poder ter segurança para buscar esse investimento para aqui. E eu já aproveito o gancho do seu convite para conscientizar a nossa população. Nossa população participa muito pouco desses eventos, dessas tomadas de decisões, dessas informações que são levantadas aí ao longo de todo um planejamento de um projeto. As políticas públicas, a população ela participa muito pouco disso e é muito importante que a gente tire um pouquinho do nosso tempo. A gente sabe que a correria é grande, que tem trabalho, que tem família, que tem isso, mas as questões ambientais, as questões sociais, econômicas, as decisões que são tomadas no âmbito da gestão, né, elas vão impactar diretamente a nossa vida lá na frente. E é importante essas decisões, essas conversas, elas são abertas como essa que vai acontecer, né, secretário? E é muito importante que a população participe, que a população acompanhe, que a população opine, inclusive, quando for o caso, né? Ela tem a responsabilidade de nos abrir os olhos se alguma coisa não estiver andando no caminho desejado. É dessa forma, falar de forma ordeira, ou uma palavra ali num evento, ou faz um ofício, comunicação, e nos oriente, porque por mais boa vontade e desejo de acertar que nós tenhamos, nem tudo a gente chega, né? Então a gente tem um município grande, cada localidade a gente aqui tem uma demanda diferente. Ano passado nós fizemos algumas audiências públicas para poder saber quais eram as demandas da população, para a gente poder inserir essas demandas no orçamento anual, né, no PPA, Plano Plurianual Participativo. Só assim a gente conseguia entender que o pessoal da Serra queria que melhorasse a estrada, que Santa Terezinha queria o asfalto, né, que a gente está tentando concluir esse primeiro trecho agora, né? Então a gente está lá porque foi pedido, né? Então a gente tem que atender aquilo que a sociedade quer, não é chegar num local e eu vou fazer uma quadra aqui, mas aquela demanda não é desejada. É um posto de saúde, é a melhoria da escola. É por isso que a gente vai buscar consultar a população, principalmente a gente vai fazer de novo essa rodada de reuniões na comunidade rural e aqui na cidade, para entender o que é mais ainda que o pessoal quer, apresentar aquilo que a gente já fez de entrega daquilo que foi pedido ano passado, né? Mas principalmente que as pessoas nos deem o norte daquilo para onde a gestão deve andar para atender os anseios da coletividade. Isso é importante. A participação da população ela é
fundamental quando a gente fala de políticas públicas no contexto geral eficientes, sem a participação da população, sem uma população ativa, dificilmente essas políticas elas irão atender de fato a necessidade, a demanda de uma população, de uma determinada área ou de todo o município, porque é igual o secretário falou, ela está ali presente, ela está vivendo aquelas dificuldades, então ninguém melhor do que nós, cidadãos, a gente falar, a gente tem voz e a gente tem que aprender a usar essa voz ao nosso favor, a favor da coletividade, né? Quando a gente fala de população, de políticas públicas, a gente não pode pensar na minha necessidade, mas a gente tem que pensar no coletivo. Então isso é muito importante a gente frisar. São 13h31, 13h31, eu estou indo a um breve intervalo comercial. Logo na volta, eu estou de volta aqui só para finalizar a nossa conversa com o secretário de Meio Ambiente, o senhor Wirley Borges, que está aqui presente falando sobre essa questão ambiental, né, no nosso município, especialmente sobre o risco de queimadas nesse tempo seco, né, minha gente? Então, continue na nossa sintonia. Já já estou de volta. Essa é a sua Macaúbas FM 103,9. A Biocenter conta com exames de sangue para tireoide, exames para diagnosticar o AVC e infarto, além do PCA total, que mede a quantidade desta proteína produzida pela próstata no sangue. Todos esses com resultados no mesmo dia. Venha para a Biocenter, que conta com a linha mais completa de exames sorológicos e microbiológicos. A Biocenter tem um método inovador que pesquisa as bactérias que podem causar doenças para o bebê. Para você que é gestante, faça os seus exames de sífilis, rubéola, citomegalovírus, pneumonia e muito mais. Temos a hemoglobina glicada, que mede o nível de sua diabetes e você fica sabendo como ela está durante 90 dias. Temos também o teste para chikungunya, IgG e IgM, além de exames para doenças de Chagas, dengue, HIV, hepatite, eletro do coração e PCR ultrassensível. Entre em contato e agende seu exame pelo 77998-144198 ou 7734732612. O Laboratório Biocenter fica situado na Rua Castro Alves, próximo à Ótica Macaúbas. Atenção para as ofertas que os supermercados Irmãos Ribeiro preparou para você aproveitar muito. Confira só. Óleo de soja 900 ml, 8,29. Frango congelado, só 8,99 o quilo. Leite longa vida Betânia de 1 litro, 5,89. Feijão carioca fartura de 1 quilo, 6,59. Açúcar cristal 5 quilos, 14,95. E cerveja local Pilsen 350 ml por 1,69. Aprecie com moderação. Estas e muitas outras promoções você só encontra aqui, é claro, nos supermercados Irmãos Ribeiro. Dia dos Pais chegando, já pensou em dar carro, moto e dinheiro para o seu pai de presente? Com o Ouro Branco da Sorte você pode! A premiação para o Dia dos Pais está sensacional, confira! R$5.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio. No quarto sorteio temos uma picape Estrada, uma Honda CG Fan, mais R$20.000 em dinheiro. Tudo isso só no quarto sorteio. E atenção para a novidade, milhares de prêmios para você no Raspou Ganhou. Prêmio instantâneo, você ganha na hora. Você ganha na hora da compra. Raspou Ganhou. E ainda 15 prêmios de R$500 pelo Giro da Sorte. É dupla chance e custa apenas R$15. Ouro Branco da Sorte. Sorteio autorizado pela CA e Ministério da Economia. Alternativa Veículos é a melhor opção, a melhor da região. Alternativa financia e tem o melhor consórcio. Vem fazer bons negócios. Alternativa Veículos tem credibilidade, transformando sonhos em realidade. Aqui você encontra o carro que você precisa. Vem pra Alternativa. Alternativa Veículos, financiamento, consórcio, desconto especial para produtor rural e empresas. Avenida Flores da Cunha, 858, telefone 77 99964 4850. A sua melhor opção. Alternativa Veículos. Amiga, o cafezinho já tá pronto? Quem disse?
E essa menopausa me deixa em paz? Ai, é um cansaço, estresse, insônia, uma suadeira à noite que nem vontade de namorar eu sinto. Fique Plena. Combate os males da menopausa, aumenta o seu desejo sexual, eliminando o estresse e a insônia. O Fique Plena tem vitaminas e minerais que deixa forte os seus cabelos, unhas e sua pele mais bonita. À venda nas farmácias e casas de produtos naturais. Um produto natural. Você está ouvindo 103 Notícias. Hora certa no seu rádio, são 13 horas 36 minutos, 13h36, estamos de volta aqui com o nosso 103 Notícias, falando sobre queimadas, sobre os riscos, o impacto que ela causa no meio ambiente, na saúde, né, na comunidade e principalmente por se tratar de lei, o infrator está aí, pode aí ser penalizado segundo as leis federais que consideram a queimada como crime ambiental. Minha gente, inclusive, aí pode chegar a ser preso, multas, né? Secretário, eu gostaria demais de agradecer a sua participação aqui, né? Foi muito bom falar sobre esse assunto. É um assunto que todos nós já sabemos, mas que a gente precisa volta e meia dar uma lembrada aí no pessoal que não vale a pena, né? É crime, não vale a pena, não tem benefício, só oferece riscos e prejuízos. Bom, concluindo, né, sobre esse tema, a lei que trata das queimadas, ela determina que aquele que for fazer qualquer queimada, né, ele deve proteger a sua propriedade de fogos que venham da área externa dele e também proteger as propriedades vizinhas de fogos que ele realize na sua propriedade. Né? Então a gente tem duas responsabilidades, uma conosco e outra com o vizinho. Então a gente sugere que sempre que for fazer, a gente não vai ter controle, o pessoal vai continuar fazendo, não tem como resolver isso. Importante também a pessoa se perguntar, né, se realmente é necessário, se vale a pena, se... Então aqueles que teimosamente farão, né, nós sugerimos e orientamos que façam aceiros largos, porque a previsão climática ela está meio complicada para a gente, talvez as chuvas atrasem um pouquinho mais. Mas se Deus abençoar, a gente vai ter uma chuva igual ao do ano passado. Espero que não com tanto volume e tanto tempo, mas que ela seja melhor distribuída esse ano. Então a gente alerta, é crime e que é necessário. Quem for fazer achando que a gente não vai encontrar, a gente encontra sempre, porque os satélites estão aí 24 horas por dia marcando tudo. Como a gente chegou no passado em 4 ou 5 autores, localidades com autoria comprovada. Esse acompanhamento é feito em tempo real. Tempo real. Pelo Boletim Diário de Queimadas do INPE e pelo sistema FIRMES da NASA, que é aquela agência americana de administração de aeronáutica e espaço, que lança aqueles foguetes lá. Então eles têm diversos satélites lá e tem a rede meteorológica também que capta todas essas informações. Então a gente tem brincando mais de 60 satélites estacionários e não geoestacionários, não geoestacionários, fiscalizando o mundo todo. Foi feito também agora recentemente um acordo com Elon Musk da Starlink para que se faça monitoramento ambiental da Amazônia e esses satélites estão espalhados por todo o território brasileiro. Também capaz já agora no final do mês a gente começar a receber alguma informação da Starlink na questão do monitoramento ambiental. Então tudo aquilo que tiver novidade que eu puder trazer para cá, que não tenha custo, vou buscar. Então muito obrigado mais uma vez por nos dar a oportunidade de esclarecer e contribuir. E estamos à disposição. Para mim não tem hora, não tem lugar. Atendo todo mundo. E peço desculpas àqueles que tentam falar comigo e eu não consigo responder. A quantidade de mensagens que chegam no meu celular é um negócio absurdo. Né? Já são 2 números e também não estão dando conta. Então eu peço desculpas por aqueles que eu não estou conseguindo atender, mas eu estou lá na secretaria sempre, pela manhã, para atender o público, né? E à disposição de todos. E em casos de urgências, ligue ou vá na secretaria, né, secretária? Para aumentar as chances de um contato. Inclusive, agora eu vou ter que dar uma paradinha no serviço de poda na cidade, porque Cuia, ele tem formação em incêndio florestal, inclusive foi meu aluno no curso que nós temos aqui, ele e a Yara. Então eu vou tirar o pessoal da poda por esses dias, já para poder deixá-los em condição de combate. São 5 que eu tenho lá, vou ver se pego mais alguns da Secretaria de Obras. E aí já montar uma pequena brigada aqui até que eu consiga formar o pessoal. Então ver se o bombeiro
me permite montar uma base aqui que eu já tenho mais ou menos a ideia na cabeça, só dependendo do coronel, da gente ter uma base aqui de passagem pelo menos. E o cidadão que ele tem interesse em participar, talvez se voluntariar nessa brigada, ele pode ou será? Entre em contato com a gente. Pode entrar em contato, né? Como o planejamento do Corpo de Bombeiros ele foi alterado, a gente estava com o curso previsto para maio aqui. E os fogos na região oeste, lá de Barreiras e Luiz Eduardo, começaram bastante cedo esse ano, antes de junho. O pessoal suspendeu a programação. Eu entrei em contato essa semana com o capitão Serrão, solicitando ele a realização do curso aqui. Ele ficou de me dar um retorno, né? E eu disse a ele, não, agora é época boa, porque se acontecer alguma coisa, o pessoal tem treinamento, a gente já joga no terreno. Aí eu estou aguardando o retorno deles lá. Assim que eles retornarem com a posição de favorável a realizar o curso, aí eu abro de novo as inscrições. Pronto. Secretário, mais uma vez, muito obrigada pelas informações. A gente está à disposição, né, para vincular, para trazer as informações necessárias para a nossa comunidade, para o nosso público, para o nosso ouvinte. Seja bem-vindo sempre que tiver necessidade. Será uma imensa alegria falar com o senhor, receber as informações e repassar aqui através das ondas da Macaúbas FM aos macaubenses. Pronto, da mesma forma. Estou sempre disponível, de forma direta. Não gosto de muita enrolação, não. E às vezes eu peço, as pessoas não entendem que a minha forma de falar ela é direta, né? E muitas pessoas não entendem. O Wiley é bruto, não é que eu sou bruto, é porque eu não estou aqui para poder dar tapinho nas costas de ninguém, estou para responder aquilo que eu tenho que responder dentro da lei, porque eu só posso ir até onde a lei me permite enquanto servidor público. Então, meu limite é a lei. E não tenho que enrolar ninguém, tenho que responder na lata aquilo que me é perguntado de forma sincera, honesta, decente, e dentro dos princípios que o direito público me obriga, né? Que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, tudo bastante publicizado e publicitado para que a gente busque a eficiência da Secretaria. Pronto, secretário. Obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente volta a qualquer momento com novas informações. A gente estava falando agora há pouco com o secretário de Meio Ambiente, o Irley Borges, né, falando sobre essa questão do meio ambiente, do desmatamento, orientando a nossa população, né, e a gente mais uma vez só reforça o apelo para você. Você que vai fazer é crime, mas você, como o secretário mesmo disse, você que teimosamente aí vai fazer, se informe direitinho, veja se realmente é necessário, tenha a